Irmãos, quero iniciar com uma pergunta a vocês. Vocês creem que é possível um discípulo genuíno de Cristo Jesus começar a sua caminhada cristã olhando para Cristo e depois disso começar a procurar em outros lugares aquilo que somente Cristo pode oferecer? Vocês acham que é possível uma pessoa, um cristão genuíno, que começou muito bem a sua caminhada cristã, ele, depois de um tempo, começar a procurar em outros lugares aquilo que somente Jesus Cristo pode oferecer? Nessa noite nós veremos como o apóstolo Paulo agradece, ora e encoraja uma igreja a perseverar na mensagem genuína do Evangelho. E como essas mesmas questões podem falar aos nossos corações hoje. Por isso eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no texto de Colossenses 1, do verso 1 ao 23. Colossenses 1, do verso 1 ao 23, nós vamos ler gradativamente, então mantenha a sua Bíblia aberta. Colossenses 1. Antes de nós avançarmos, vamos entender um pouquinho o contexto e aqui essa saudação que Paulo faz nos versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Leio até aqui, peço que vocês me acompanhem. A epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma, de onde ele escreveu outras epístolas, como Efésios e Filemão. A mesma, ela é enviada com o objetivo de combater algumas heresias vindo de falsos mestres que circulavam dentro da igreja, que feriam o ensino e a suficiência de Cristo na salvação. Logo aqui na introdução, nós vemos, semelhante a outras, Paulo, ele traz a sua credencial, apóstolo de Cristo, e não por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Ele informa que está acompanhado de seu filho na fé, Timóteo, e aponta para o destinatário da carta, aos santos que estão em Colossos, ou seja, a igreja de Colossenses fundada pelo irmão Epáfras, e a gente pode comprovar isso no verso 7, nós vamos chegar lá. Uma vez que o apóstolo nunca esteve nessa região, ao que tudo indica, Epáfras creu no Evangelho com as pregações de Paulo em Éfeso, na escola de Tirano, registrado lá em Atos 19. Isso é um pouquinho do contexto dessa carta. Entendendo esse contexto, eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Primeiro, agradecendo a Deus, buscando a Deus e contemplando a glória de Cristo. Agradecendo a Deus, buscando a Deus e contemplando a glória de Cristo. O primeiro ponto, então, agradecendo a Deus, versos de 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Assim como em outras cartas, então, Paulo inicia a sua gratidão a Deus por essa comunidade,
mesmo sofrendo essas invasões de heresias e falsas doutrinas, ele deixa claro que ora por esses irmãos, sendo grato pela fé que eles têm em Cristo, pelo amor que demonstram por todos os santos, a fé e amor que estão fundamentados na esperança reservada nos céus, esperanças que eles ouviram por meio da palavra da verdade, ou seja, o Evangelho, que é a mensagem que em Cristo, e somente em Cristo, o pecador pode ser reconciliado com o Criador. Saindo da sua condição de inimizade, sendo liberto do reino das trevas, para ser transportado para o reino do seu Filho amado. Por meio, então, pelo qual o sangue do justificador, Jesus de Nazaré, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, reconcilia o homem com Deus. Essa é a mensagem que traz total confiança e expectativa da eternidade no coração dos colossenses, gerando neles frutos e bom testemunho. Paulo continua ensinando que essa esperança do Evangelho, ela tem crescido e dado frutos não somente na igreja de Colossos, mas também no mundo todo. E que foi ensinada a esses irmãos por meio de Epáfras, fiel ministro de Cristo, e que continua alimentando o apóstolo Paulo de informações a respeito do amor que eles têm no Espírito Santo. Uma forma de nós entendermos esse trecho inicial, irmãos, é imaginarmos uma região seca. Grande parte da vegetação está com aquele amarelado que nós entendemos demonstrar a sequidão daquele lugar. A vegetação, grande parte da vegetação está amarelada, o solo é árido e quase não há sinais de vida. No entanto, em meio à paisagem, existe uma faixa de árvores verdes, altas e cheias de folhas. Mesmo sem ver um rio ou uma nascente, qualquer um vai pensar, ali deve haver água. Porque para a vegetação, aquela vegetação, ela revela que há uma fonte invisível. Ninguém enxerga a água correndo debaixo da terra, mas todos conseguem ver seus frutos, seus efeitos. Paulo nunca havia estado na igreja de Colossos. A gente pode ver isso no capítulo 2, no verso 1, ele vai mencionar que ninguém nunca havia daquela igreja visto ele face a face. Ele não conhecia pessoalmente aquela igreja, aqueles irmãos. Então, como que ele soube que aquilo que ele havia ouvido de Epáfras, de fato, era verdade? Por um motivo. Por conta dos efeitos gerados. A fé que eles tinham em Cristo e do amor que eles tinham pelos santos e da esperança que eles tinham reservado nos céus. Paulo, esses frutos que Paulo menciona de Colossenses, eles eram como aquela vegetação verde em um deserto. Denunciavam que havia uma fonte. E que o apóstolo é levado a agradecer a Deus pela vida desses colossenses. E a fonte que essa igreja possuía era propriamente o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos ensina aqui uma lição muito importante. Reconhecer, agradecer e glorificar a Deus pelo testemunho de igrejas, irmãos na fé, que têm perseverado na caminhada cristã. Irmãos, nós não somos a única igreja aqui dessa cidade, desse estado ou desse país que prega o verdadeiro evangelho. Devemos reconhecer as igrejas e os irmãos que têm caminhado com fidelidade e integridade na palavra de Deus. Devemos nos alegrar por isso. Dar graças ao Senhor, bendizê-lo por manter um povo espalhado por toda a terra, vivendo na esperança da vida eterna. E é por essa razão que, domingo após domingo, vocês podem comprovar os pastores orando aqui antes da pregação por igrejas e ministérios que têm caminhado com fidelidade, pregando e anunciando, obrigado, irmão, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, no entanto, essa prática ela não deve ser apenas pastoral. Ela deve ser uma atitude de todos nós.
todos nós, irmãos em Cristo, de louvar e glorificar o Senhor por meio de Jesus Cristo, pelas igrejas que têm pregado e vivido o verdadeiro evangelho. E eu quero até deixar um desafio para você nessa noite. Que você possa, assim como o apóstolo Paulo, inicia aqui essa carta aos Colossenses, louvando e glorificando a Deus pela fidelidade desses irmãos que ele sequer conhecia, você também possa fazer isso. Mandar uma mensagem ou ligar para um irmão, ou propriamente dessa igreja, de você poder falar para ele, olha, assim como o apóstolo Paulo agradeceu a Deus por aquilo que ele ouviu da igreja de Colossos, eu também dou graças a Deus pelo seu testemunho de fé. Eu também louvo a Deus pelo seu testemunho, pela sua devoção e alegria em Cristo. Eu tenho sido encorajado pela sua vida. Olhar para a sua caminhada de fé me gera devoção e alegria em Jesus Cristo, porque eu consigo ver claramente o seu amor pelo próximo, a sua perseverança na vida eterna. E eu dou glória a Deus por sua vida. Você pode fazer isso hoje. Louvar e engrandecer a Deus pelo testemunho de fé dos seus irmãos. E há um segundo desafio para nós aqui também, logo nesse início de passagem. Agora numa perspectiva um pouco mais pessoal. Será que a minha vida tem sido motivo de gratidão e celebração diante de Deus por parte daqueles que conhecem o meu testemunho de fé? Quais são os frutos que a minha vida tem produzido? Que testemunho eu tenho dado por meio da fé e da esperança que eu declaro ter na vida eterna, que recebi ao crer na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Quais são os frutos? Quais são as evidências? As pessoas conseguem ver claramente na sua vida que você é uma pessoa que creu no Evangelho de Jesus Cristo e é um cristão genuíno e tem dado frutos a respeito disso? Precisa, irmãos. Precisa. Carinhosamente, mas com muito amor e temor a Deus, eu quero dizer para você. Precisa. As pessoas precisam ver a evidência do Evangelho em nós. O segundo ponto, buscando a Deus. Os versículos de 9 a 12, acompanhem comigo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças a Deus, ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ao saber, então, de tudo isso, receber essas informações de Epáfras, o que gera no coração do apóstolo Paulo e de Timóteo? O desejo de orar sem cessar pelos colossenses. Eles pedem que a igreja transborde do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas essa oração tem um propósito muito claro: que eles vivam de modo digno do Senhor, agradando a Deus em tudo e frutificando em toda boa obra. Com essas palavras, Paulo chama a atenção dos colossenses para aquilo que realmente importa. Agora que haviam crido em Cristo, eles não precisavam buscar em falsos ensinos que circulavam entre eles, mas buscar crescer no conhecimento da vontade de Deus. Somente assim permaneceriam firmes na verdade e viveriam de maneira digna do Senhor. Esse conhecimento, porém, não deveria ficar apenas na sua mente. Ele precisava transformar a sua vida. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre produz obediência, irmãos. Por isso, Paulo diz que eles deveriam frutificar em toda boa obra.
E quanto mais obedecem ao Senhor, mais demonstram que profundamente o conhecem. Paulo também ora para que eles sejam fortalecidos no poder de Deus. Não para viver uma vida sem dificuldades, mas para perseverarem com paciência e com fidelidade. E tudo isso com um coração grato. Porque foi o próprio Pai que nos tornou aptos para participar dessa herança dos santos na luz. Perceba que Paulo, ele não se contenta apenas com uma igreja que começou bem. Ele ora para que a graça que já produziu fé, amor e esperança continue produzindo agora maturidade neles. A vida cristã, ela não se resume a um bom começo, mas a um crescimento contínuo no conhecimento de Deus, na obediência e na perseverança com gratidão. E é justamente essa oração que prepara o caminho para o centro dessa carta. Mostrar que toda essa vida encontra a sua fonte, como nós mencionamos no ponto 1, o seu sustento em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma mera corrida de 300 metros, em que nós damos um tiro e logo nós cruzamos a linha de chegada. Não é isso. Ela se parece muito mais com uma maratona, uma caminhada longa na qual nós somos chamados a perseverar até o fim da nossa jornada nessa terra. Por isso precisamos buscar continuamente o Senhor, conhecendo cada vez mais a sua vontade, os seus caminhos e aquilo que Ele espera de nós. E esse conhecimento não nasce apenas do estudo, mas ele nasce do relacionamento com Deus, na intimidade com Cristo por meio da sua palavra, e da perseverança na oração e na comunhão dos santos, como nós estamos fazendo aqui neste momento. Lembre-se de como era o início da sua caminhada cristã. Você ainda consegue rememorizar isso? Você ainda consegue lembrar como era no princípio, quando você creu em Cristo? Como que era a sua vida de oração? Você consegue se recordar? Como que era o seu prazer em ler as Escrituras? Como que era o seu tempo de qualidade com o Senhor? E agora eu te pergunto, você tem perseverado nesse relacionamento? Você consegue ainda manter essa intimidade que você tinha no início, quando você creu no Evangelho, ainda hoje com Cristo Jesus? Conforme nós amadurecemos na fé, meus irmãos, nós não devemos diminuir a nossa busca por Deus, mas nós devemos intensificá-la. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais vivemos de maneira digna dEle. Quanto mais caminhamos com Cristo, mais obedecemos a sua palavra, mais frutos são produzidos e mais demonstramos que estamos crescendo no conhecimento de Cristo. E fazemos tudo isso lembrando uma questão muito importante, uma verdade que é muito significativa para nós. Nós caminhamos não para conquistar uma herança, mas porque Deus já nos tornou participantes dela. E isso deve gerar alegria, esperança e expectativa no seu coração. Foi o Pai que nos deu em Cristo e nos fez herdeiros com os santos na luz. E essa esperança que sustenta a nossa perseverança até o fim. Diante dessa realidade, eu queria dirigir uma palavra com todo amor e respeito. Primeiramente, você que é pai e marido. Existem tantas preocupações que tomam a nossa mente. Como eu posso ganhar mais financeiramente para poder cuidar da minha família? Preciso fazer uma renda extra. A pressão do trabalho. São tantas as responsabilidades que você, pai e marido, carrega de cuidar da sua família, ser um bom trabalhador, cuidar da sua casa, ministério. E quando nós percebemos,
o nosso relacionamento com o Criador ele foi colocado de lado. Da mesma forma, eu penso em você, mãe, que olha para a realidade da sua alta demanda do lar, os filhos, a família, às vezes até mesmo o trabalho fora, tantas outras responsabilidades. E em todas essas áreas você procura fazer o seu melhor. Muitas das vezes buscando até uma perfeição inalcançável. Porém, sem perceber, o tempo dedicado ao Senhor, ele vai diminuindo. Cada vez mais, ele vai se acabando. E você, jovem, que está aflito com provas no final de ano, com cursos vestibulares ou com uma busca por emprego, são preocupações legítimas, mas que quando ocupam o centro do nosso coração, pode fazer com que os nossos olhos deixem de estar na pessoa de Cristo. Eles vão tomando a nossa mente. Por isso a palavra que eu tenho para você nessa noite é: não tente fazer essas coisas para o agrado de Deus, mas sem Deus. Não tentem fazer todas essas coisas com o intuito de glorificar e bendizer o nome de Deus, o que é maravilhoso, mas sem o próprio Deus. Deixando o nosso relacionamento com Cristo de lado por conta de todas essas coisas. Paulo nos ensina nos versos 11 e 12 que se nós não fizermos isso, então assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar dessa herança dos santos na luz. Eu quero ir ao nosso terceiro e último ponto. Contemplando a glória de Cristo, dos versos 13 a 21. Peço que você acompanhe a leitura comigo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nos versos 13 e 14, Paulo, ao agradecer ao Senhor primeiramente, então, pelo amor e pela perseverança dos colossenses, depois, em seguida, ele ora com a finalidade que eles sejam fortalecidos pelo Espírito para viverem de modo digno no Senhor. Agora, nesses versos 13 e 14, ele louva e contempla aquele que fez, está fazendo e concluirá a obra na vida dessa igreja, Cristo Jesus. Por isso, eu vou repetir a frase que eu falei anteriormente. A nossa vida
encontra a sua fonte e todo o seu sustento somente na pessoa de Jesus Cristo. Ele inicia a sua apresentação da pessoa de Jesus, evidenciando aquilo que ele fez na vida dos colossenses e na nossa, que cremos na sua obra. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E este é um dos versos mais conhecidos que nós temos da Escritura, mas o que de fato esse verso 13 e 14 aqui significa? O império das trevas é o domínio espiritual em que o ser humano vive sem Cristo, sob o poder de Satanás, escravizado pelo pecado e separado de Deus. Diante dessa realidade, o que Deus faz então? Ele nos liberta. E como que o próprio Deus faz isso? E o texto diz que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E caso você não esteja familiarizado com essas palavras, redenção e remissão, redenção é o ato que Cristo realizou ao nos libertar por meio do seu pagamento naquela cruz. A palavra usada para descrever a libertação de um escravo mediante o pagamento de um resgate. Na cruz, Jesus pagou o preço com o seu próprio sangue, nos libertando da condenação e do domínio do pecado. Já a palavra remissão, ela é o cancelamento da culpa pelos nossos pecados. Ou seja, o perdão que nós recebemos em Cristo. Deus não simplesmente ignora o nosso pecado e está tudo certo. Isso o faria dele injusto. Mas ele nos perdoa completamente porque em Cristo nós temos a nossa redenção, porque nele ele sofreu a penalidade do nosso pecado em nosso lugar. Então, na redenção, Cristo pagou o preço da nossa libertação. Já na remissão, Deus nos concede o perdão dos nossos pecados. Nos versos de 15 a 20, o apóstolo está descrevendo de fato quem é Jesus Cristo. E ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa que Jesus não é uma cópia de Deus, mas ele é a imagem perfeita do Pai. Em Jesus, o Filho amado, como é descrito no verso 13, podemos conhecer a verdadeira e perfeita imagem de Deus. E em sequência, Paulo, então, vai dizer que tanto aquilo que é invisível quanto aquilo que é invisível foi criado por Cristo, inclusive essas autoridades e as realidades espirituais, deixando claro que nenhuma delas está acima de Cristo, porque todas elas foram criadas por meio dele e para ele. Mas não apenas isso. Paulo também afirma que em Jesus existe todas as coisas, porque ele é antes de tudo e evidencia a sua divindade, o seu senhorio sobre toda a criação. E tudo isso está de acordo com a vontade do Pai, que por meio de seu Filho, que quis que por meio de seu Filho fossem reconciliadas consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. E essa reconciliação alcança, inclusive, os colossenses, nos alcança, que é o que Paulo vai descrever nos versos 21 e 22, como aqueles que estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa das suas más obras. Irmãos, esses versos 21 e 22 nos ensinam algo muito importante e verdadeiro das Escrituras. Que todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. Como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 3. Todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. Estamos separados de Deus.
sem relacionamento com Ele, vivendo em inimizade e de forma contrária ao Criador dos céus e da terra, à mercê das nossas próprias vontades e desejos, que estão completamente manchadas pelos nossos pecados. Completamente manchados pelos nossos pecados. E esse pecado, irmãos, não é algo que simplesmente nós aprendemos ao longo da vida, como alguns vão pensar. Ele habita em nós. Desde o nascimento, como Davi, ele vai reconhecer no Salmo 51 que nós lemos aqui nessa noite. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o nosso nascimento, meus irmãos, o pecado já está em nós. Ele faz parte da nossa natureza. Perceba que você não tem a necessidade de ensinar para uma criança a mentir, ou você não tem a necessidade de ensinar para ela a bater, fazer coisas erradas. Está na sua natureza. O pecado está na nossa carne. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos é afetado pelo pecado. E até mesmo as nossas boas ações, as nossas boas obras, elas estão contaminadas pela nossa natureza pecaminosa. Todos. E é exatamente essa condição que Paulo descreve em Efésios 2, no livro de Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e éramos filhos da desobediência, filhos da ira, totalmente separados de Deus. Éramos completamente dominados pelas trevas, vivendo de acordo com os nossos próprios desejos, sem conhecer verdadeiramente a Deus e as suas verdades. Essa era a condição dos colossenses. E também era a nossa condição antes de nós crermos na mensagem que mudou tudo, que é a mensagem do Evangelho. Mas Paulo continua. Por meio da obra de Cristo, os colossenses foram reconciliados com Deus pela obra perfeita de Cristo. No verso 22. Foi Ele quem, por meio do seu corpo físico e pelo seu sangue derramado na cruz, realizou a obra necessária para nos reconciliar com o Pai. E perceba o propósito dessa reconciliação. Paulo diz que Cristo fez isso para nos apresentar, ele fez isso para apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Essa é a grande mudança que o Evangelho produz, de inimigos a reconciliados, ou das trevas para a glória, por meio da obra perfeita de Cristo, que é a mensagem do Evangelho. No verso 23, esse último verso dessa perícope, Paulo não está dizendo que uma pessoa que foi salva pode vir a perder a salvação. Ele utiliza uma forma de escrita para despertar os cristãos e encorajá-los a perseverarem no Evangelho. Pois se a pessoa é um cristão autêntico, ao ouvir uma declaração como essa do verso 23, aliás, de toda essa perícope, ele vai ser despertado para viver em verdade na mensagem do Evangelho, para se apegar ainda mais a Cristo. Um verdadeiro crente em Cristo não perde a salvação, porque ele é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus dado por Ele gratuitamente. Não tem obra que você faça que faça com que você a adquira. Isso é um dom do Senhor. A ideia central desse verso 23 é que se você verdadeiramente foi salvo em Cristo, abandone os falsos ensinos e permaneça no Evangelho de Jesus, ao qual Paulo se tornou ministro. Eu quero dar uma palavra para você que já creu nessa mensagem do Evangelho e que hoje tem deixado se levar por qualquer fábula,
qualquer vento de doutrina, qualquer heresia que tem sido dita, você que ouve tudo sem nenhum tipo de filtro, seja como os bereanos, examine as Escrituras, examine se aquilo é coerente com a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, como as Escrituras que foi deixada para nós. Verifique, seja maduro, seja sábio, seja atento, seja perspicaz. Verifique se isso é coerente com a palavra de Deus. Não seja levado por qualquer palavra que tenha sido dito. Cuidado para que isso não tire os seus olhos do verdadeiro Evangelho e, consequentemente, te leve a se distanciar de Cristo. E também eu quero deixar uma palavra para você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não creu nesse Evangelho que nós estamos falando aqui. Não perca tempo. Não perca tempo. Pare de brincar com as coisas do Senhor pensando, eu ainda sou muito novo. Eu quero aproveitar mais a minha vida. Eu ainda não estou pronto para viver essas responsabilidades. Eu quero te dizer uma coisa, a sua idade não importa. Até porque, irmãos, você não sabe quando vai ser seu último dia. O Evangelho não é somente para homens e mulheres maduros que já aproveitaram de tudo nessa vida e agora querem descansar e, bom, agora eu vou para a igreja. Ou que já conquistaram tudo financeiramente falando, bom, agora eu vou dar uma acalmada, eu vou tirar o pé do acelerador, agora eu vou estacionar um pouquinho, agora eu vou para a igreja, eu vou viver essa vida com aquela comunidade de fé. Aliás, quando a gente pensa, aproveitou, o que eles aproveitaram? O que essas pessoas aproveitaram? Uma vida de inimizade com Deus? Uma vida distante do verdadeiro amor? Uma vida distante daquele que realmente se importa com você? O que de fato essas pessoas aproveitam ou querem aproveitar antes de seguir uma vida com Cristo? Viver distante do Criador de tudo, distante daquele que te ama verdadeiramente. Que tolice, irmãos. Que tolice. Não existe uma idade. O que Deus nos chama a fazer e a viver é de forma prudente, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora do retorno de Cristo. Se apegue a Ele, corra para Cristo. O Evangelho, e você que pensa, bom, eu ainda não estou pronto. Presta bem atenção. Você nunca vai estar pronto ou apto para viver com Cristo. É um chamado dele para você. O Evangelho é justamente para os imperfeitos, para aqueles que reconhecem a sua necessidade de Cristo e correm para Ele, reconhecendo que não podem salvar a si mesmos da justa ira de Deus. É para aqueles, o Evangelho, irmãos, preste bem atenção, o Evangelho é para aqueles que querem abandonar os seus pecados e que confessam que em Cristo recebem o seu perdão. É para essas pessoas que é o Evangelho. O chamado é para vir como você está, mas o chamado não é para você permanecer como você veio. O chamado é para promover mudanças na sua vida. Você que vivia nas trevas, o chamado é para que você viva agora na glória de Cristo. É para que você viva na esperança da vida eterna do Evangelho de Jesus Cristo. Mas você precisa abandonar o seu pecado. Não perca tempo. Se você está aqui nessa noite, não é por acaso. O Senhor está te chamando das trevas para a luz. O Senhor está querendo que você saia da escuridão do seu pecado. O Senhor quer que você saia dessa condição de inimizade contra Ele e viva agora com um relacionamento genuíno, verdadeiro com o Criador dos céus e da terra, aquele que é Pai, Filho e Espírito. Não perca tempo, meus irmãos. Não percam tempo. Se você já creu no Evangelho, não perca tempo de ficar nessa bobice, se distanciando do Senhor, buscando as coisas terrenas, como Paulo vai dizer nesse mesmo livro, no capítulo 3. Busque as coisas do alto agora, vivam para aquele que é Criador dos céus e da terra.
Abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua oscilação em Cristo. O Senhor te chamou para perseverar. É para que você seja e receba a herança dos santos na luz. Saia das trevas. Até quando vai viver dessa forma? Até quando, meus irmãos? Vamos viver nessa oscilação como crentes mornos? Não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Não é isso que o Senhor está te chamando a viver. Abandone os seus pecados. Se arrependa e creia no Evangelho. E siga verdadeiramente a Cristo. Essa mensagem é para você que ainda não creu. E também é para você que já creu. Saia dessa condição. Viva como aquele que tem a herança dos santos na luz. Irmãos, que nós possamos viver gratos pela obra que Cristo realizou em nós. Perseverantes a viver de maneira digna no Senhor e sempre reconhecendo que somente e por meio de Cristo Jesus, que nos reconciliou com o Pai, somos e permanecemos como filhos do Deus Criador dos céus e da terra. Vamos orar?